Muito boa noite, amados irmãos e irmãs, no nosso Senhor Jesus Cristo. Chamo todos bem-vindos a mais esse nosso momento de culto. Estamos vivendo aí o quinto domingo após o Pentecostes, amanhã é o quinto domingo após o Pentecostes. E o nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, chama Jairo e chama todos nós a não termos medo, mas termos fé. Que Ele nos abençoe neste momento de culto. Que Ele receba todo o nosso louvor e gratidão, que Ele derrame o seu Santo Espírito sobre nós, para que a palavra aqui, ouvida e semeada, produza frutos no devido tempo. Nós vamos iniciar ouvindo um hino.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, a palavra do nosso Deus é muito clara quando afirma que todos nós somos pecadores e se nós dissermos que não temos pecado, nós nos enganamos a nós mesmos e mentimos contra o nosso Deus. E esta mesma palavra vem e nos consola, dizendo que todos aqueles que confessarem os seus pecados a Deus, Ele é fiel e justo e nos perdoará de todos os nossos pecados. Por isso, neste momento, convido a juntos, confiantes nessa promessa do nosso Deus, nos colocarmos de forma humilde diante dele, confessar os nossos pecados na certeza de que em Cristo nós temos o seu perdão. Pai de amor, com corações sinceros, humildes e contritos, nos colocamos diante de Ti para Te pedir o perdão de todos os nossos pecados. Estamos muito tristes e envergonhados por sermos filhos tão rebeldes e desobedientes. Apesar de a cada novo dia Tu nos dares a oportunidade de renovarmos o nosso viver, a cada novo dia demonstrares o Teu amor para conosco, nós acabamos Te desprezando, não levamos a sério o nosso compromisso contigo. Estamos arrependidos e queremos de coração confiante e com a Tua ajuda corrigir a nossa vida e andar segundo os Seus mandamentos. Lava-nos de toda maldade e injustiça. Livra-nos de todo o pecado pelo sangue do Teu Filho Jesus. Concede-nos a força de vivermos vidas dignas. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e dá-nos novidade de espírito que seja firme e inabalável. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a todos vocês que com essas palavras também confessaram de forma sincera os seus pecados, estão verdadeiramente arrependidos e creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, que querem viver uma nova vida de acordo com a vontade do nosso Deus, auxiliados e amparados pelo Espírito Santo. Eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a cada um de vocês o amor do nosso Pai Celeste. E da parte também por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo cada um dos seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora ouvir a leitura do Salmo para este nosso culto, do quinto domingo após Pentecostes, o Salmo número 30. Ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste e não deixastes que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste, tu me salvastes da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizestes viver novamente. Cantem louvor a Deus o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Ó Senhor Deus, tu fostes bom para mim e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Depois tu te escondestes de mim e eu fiquei com medo. Ó Senhor Deus, eu te chamei e pedi a tua ajuda. Se eu morrer, que lucrarás com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel? Ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim. Ajuda-me, ó Senhor Deus. Tu mudastes o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Senhor, tu que sempre te importastes e cuidastes de todos ao teu redor, tu que és todo-poderoso como Pai, te pedimos que venha nos curar de toda enfermidade, seja física, espiritual ou emocional. Confiamos em ti,
Ajuda-nos a nunca duvidar. Tu que reinas com o Pai e o Espírito, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Nós vamos ouvir agora mais um hino. Nós vamos agora ouvir as leituras bíblicas indicadas para este culto, iniciando pelo Antigo Testamento, livro de Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, do versículo 22 até o versículo 33. E o profeta diz assim: O amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. Como é grande a fidelidade do Senhor! Deus é tudo o que eu tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Devemos nos curvar humildes, pois ainda pode haver esperança. Quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar todos os insultos. O Senhor não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. Não é com prazer que ele nos causa sofrimento ou dor. Essas são as palavras do Antigo Testamento. Texto da Epístola, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 a 9, depois dos versículos 13 até versículo 15. O apóstolo escreve assim: Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito aprovados pelas aflições por que têm passado, mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda, e com toda a boa vontade pediram com insistência
que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus na Judéia, e eles insistiram nisso, e fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também, de modo que pedimos a Tito, que começou a recolher essas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completarem esse serviço especial de amor. Vocês mostram que em tudo são mais ricos do que os outros, na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no nosso amor por vocês. E nesse novo serviço de amor queremos também que façam mais do que os outros. Não estou querendo mandar em vocês. O que eu estou querendo é que conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Não estou querendo aliviar os outros e pôr um peso sobre vocês, já que agora vocês têm bastante. É justo que ajudem os que estão necessitados. Em alguma outra ocasião, se vocês precisarem e eles tiverem bastante, aí eles poderão ajudá-los. Assim todos são tratados com igualdade. Como dizem as Escrituras Sagradas, ao que muito pegou, nada sobrou, e ao que pouco pegou, nada faltou. Essas são as palavras da epístola, e ainda vamos ouvir o texto do Santo Evangelho, sobre o qual nós vamos meditar nesta noite. Evangelho conforme Marcos, capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 43. E o evangelista escreve assim: Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés de Jesus, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem e, junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Pegou-a pela mão e disse: Talita cumi. Isso quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura, e mandou que dessem comida à menina. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Nós vamos fazer a nossa confissão de fé com o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Preparação à mensagem, nós vamos ouvir mais um hino. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. A graça e a paz da parte de Deus, do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do seu Santo Espírito nos abençoe durante o meditar da sua santa palavra. Amém. Queridos irmãos e irmãs do nosso Salvador Jesus Cristo, seguidamente o tema da morte aparece em nossas mensagens. Não é porque nós queiramos falar apenas de morte, mas é porque a morte é a grande consequência do pecado, a grande inimiga do ser humano. E ela pode vir a qualquer momento, em qualquer idade, pode vir sobre qualquer pessoa e de qualquer forma. Não importa o modo ou a causa da morte, a questão é que a morte sempre causa sofrimento, sempre traz dor a nós seres humanos. E esta grande dor da finitude da nossa vida que nos faz sempre de novo lembrar da morte. Hoje, especialmente, o texto do Santo Evangelho fala da morte. A morte de uma jovem, criança ainda, entrando na adolescência. Essa menina de apenas 12 anos, filha de Jairo, que era um funcionário da sinagoga, e que teve a sua vida abreviada, teve a sua vida ceifada. O que Jairo poderia fazer diante de tamanha dor? O que Jairo poderia fazer diante desta situação em que sua filha estava com uma doença incurável e terminal? Como
parar ou como anular o ferrão da morte que estava para picar a sua pequena filha. Jairo e a sua esposa estavam sofrendo. Eles não sabiam como lidar com a dor da perda que estava por vir e inundar os seus corações. Queridos irmãos e irmãs, são vários personagens que nós temos nessa história. Com qual desses personagens você mais se identifica? Por exemplo, você pode se identificar com o Jairo e a sua esposa, que com certeza fariam de tudo para que a sua pequena filha pudesse ser curada e tivesse uma longa vida. Você pode se identificar, talvez, com a menina que está com a sua vida por um fio, está para ter a sua vida ceifada tão cedo na sua longa caminhada que teria ainda aqui neste mundo. Talvez você se identifique com os discípulos que com certeza estavam frustrados porque Jesus demorou para ir atender o pedido de Jairo, o que acabou terminando com a morte da menina. Talvez você se identifique com as pessoas da multidão que estavam na casa de Jairo, chorando a morte desta pequena. Assim como hoje, também a morte de uma pessoa jovem causa muita comoção, traz muitas pessoas para estarem ao lado da família. Quem sabe você se identifique com Jesus. Jesus, esse personagem tão importante, que no meio de tanta tristeza, no meio de tanto choro, de tantos lenços encharcados de lágrimas, ele diz calma e firmemente: não tenha fé. Ou melhor, não tenha medo, tenha fé. Existem tantas formas de nós nos identificarmos. Jairo e sua esposa. Talvez, assim como eles, a morte roubou alguém da sua vida, muito cedo, com certeza, alguém muito querido. Talvez, assim como Jairo e sua esposa, você tenha suplicado a Deus pelo bem-estar de um familiar ou de um amigo. Você tenha suplicado ou esteja suplicando a Deus por alguém que está muito doente ou esteja à beira da morte. Talvez você tenha perdido já a esperança diante de uma doença incurável, diante de algum fato inevitável, como os pais daquela menina. Talvez você se identifique com aquela multidão, como eu disse, que estava ali não apenas para ver, e para presenciar esse momento triste da família, mas para apoiar, para dar consolo, para oferecer um abraço, para levar o consolo divino para as pessoas que sofrem. Talvez você se identifique ao sentir a paz e o alívio no coração por saber que a morte nunca terá a última palavra quando Jesus está presente. Talvez você sinta esse alívio e essa paz quando você sabe que esse seu ente querido, seja um amigo ou um familiar, partiu na fé em Jesus. E por causa disso você tem a certeza de que ele apenas está adormecido. A morte, queridos irmãos e irmãs, ela não é mais duradoura do que um sono. Todos aqueles que creem, todos os que confiam em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, têm a certeza de que a morte é apenas um momento de passagem para um novo amanhecer, brilhante, feliz, na vida eterna no céu. Assim como nós aguardamos a cada nova manhã o raiar do sol para um novo dia, assim será na vida eterna que o nosso Senhor Jesus Cristo tem nos preparado. A grande diferença é que este novo dia, este novo amanhecer que o nosso Senhor nos dará no céu, quando pegar a nossa mão após a nossa morte e dizer levante-se, é algo tão maravilhoso, é algo tão especial e tão diferente de tudo aquilo que nós já vivemos e conhecemos neste mundo que nós não podemos nem imaginar quão belo, quão feliz será esta nova vida que Jesus tem para nos dar.
Jesus, ele entrou no quarto desta menina de 12 anos. Ele pegou essa menina pela mão, disse para ela, Talita, cumi. Menina, levante-se. Ela abriu os olhos. Jesus, quando nós fecharmos os nossos olhos por causa da morte física, ele também vai nos pegar pela mão e vai nos dizer, levante-se. Jesus vai nos dar esta nova vida, vai nos dizer, erga-se para o dia eterno, na minha mansão celestial, no meu reino eterno e perfeito. A morte, queridos irmãos e irmãs, com certeza é o maior e mais terrível inimigo que nós, seres humanos, temos que enfrentar. Por quê? Porque a morte não fazia parte do plano original de Deus para nós, seres humanos. Como eu disse no início, a morte, ela entrou no mundo por causa do pecado. Ela é a maior prova de que nós, seres humanos, somos pecadores. Deus prometeu a Adão e Eva, se vocês comerem do fruto dessa árvore, se vocês me desobedecerem, vocês vão morrer. E todos aqueles que seguiram no caminho do pecado também. E todos nós, por sermos descendentes de Adão e Eva, somos pecadores. Por isso a morte é algo tão duro. Por isso a morte é algo que mexe tanto com a gente. Porque nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para viver. Mas esse inimigo agora está presente. E por isso Deus envia o seu Filho Jesus Cristo. Por isso ele envia o seu Filho amado e perfeito para pôr um fim ao poder da morte. Para terminar com o poder que ele tem sobre nós. E Jesus, com a sua morte e ressurreição, garantiu para nós o perdão contra esta doença mortal do pecado. Com sua morte e ressurreição, Jesus garantiu, prometeu e está no céu preparando uma vida eterna e maravilhosa num lugar perfeito para que nós possamos desfrutar da eternidade junto com Ele. E é isso, queridos irmãos e irmãs, que nos dá forças para nós enfrentarmos esse inimigo tão duro. E é isso que nos dá forças para nós enfrentarmos os momentos em que a morte leva um familiar ou um amigo. É isso que nos dá força para enfrentarmos a nossa própria morte, para podermos olhar para a certeza da nossa finitude, para a certeza de que um dia nós também morreremos com coragem e com alegria. Nós, queridos irmãos e irmãs, temos esta esperança em Jesus Cristo, o que nos consola quando o luto entra e toma conta dos nossos corações. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus está nos esperando no céu para nos segurar pela mão e nos dizer, levante-se. Conta-se que certa vez uma família, essa família estava viajando de carro, com as janelas abertas, aproveitando o ar puro do interior, e uma abelha entrou, começou a voar dentro do carro. E o pai observou pelo retrovisor, lá no banco de trás, a sua filha mais nova se encolhendo no canto de medo, porque ela sabia, por causa da sua alergia, se ela levasse uma picada da abelha, em uma hora ela poderia estar morta. E ela gritou, papai, papai, a abelha vai me picar. E o pai parou o carro na beira da estrada, a abelha pousou no para-brisa, o pai segurou, trancou ela ali com a mão e ficou esperando a ferroada. E a ferroada veio, bastante dolorosa. Mas então o pai tirou a mão, soltou a abelha, que continuou voando. E a menina assustada disse de novo, pai, a abelha vai me picar. E o pai com muita calma disse, não, meu amor, ela não pode mais te picar. Olhe na minha mão, o ferrão dela está aqui. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 15, ele fala exatamente disso, que o ferrão da morte foi removido. O apóstolo Paulo se alegra porque o poder que a morte tinha de destruir foi quebrado. E ele diz, onde está a morte a sua vitória, onde está a morte o seu poder de ferir? Como o pai naquele carro, Jesus diz a cada um de nós, olhe para as minhas mãos. Nas mãos de Jesus nós vemos as marcas dos pregos, o ferrão da morte e do pecado. Por causa de nós, foi que Jesus sofreu toda a dor
causada pela morte e pelo diabo. Essa dor que era para nós sofrermos. Jesus reduziu a morte a uma abelha que perdeu o seu ferrão. Esta é a vitória que Jesus venceu por cada um de nós. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, queridos irmãos e irmãs, nós vamos enfrentar a dor do luto, a dor que a morte traz sobre cada um de nós. E é normal nós ficarmos tristes, abalados, nós sentirmos este vazio por dentro. Mesmo que nós pudéssemos ter a fé mais perfeita, a maior confiança em Deus, mesmo assim nós continuaríamos a sofrer pela perda das pessoas queridas em nossas vidas. Isso não nos deve nos fazer sentir mal. Pelo contrário, nós podemos nos sentir bem pela alegria que também é nossa, quando nós sabemos que o ferrão da morte foi removido e que Jesus dirá para cada um de nós e para todos aqueles que nós amamos e falamos a respeito do amor de Jesus, mostramos para eles o caminho da fé em Jesus. Não tenha medo, tenha fé. Levante-se. Se nós perguntarmos às pessoas ao nosso redor se elas têm certeza da sua salvação, se elas têm certeza de que quando morrerem elas vão para o céu, a maioria delas talvez vai dizer que não sabe se já fez o suficiente para ser salvo. E se de vez em quando você também pense assim, eu digo para você, lembre-se do dia do seu batismo. Deus fez uma promessa de que Ele tem um lugar pronto para cada um de nós. Ele tem um lugar pronto para você. Ele tem um lugar maravilhoso quando você deixar esta vida aqui na terra. Ele deu a você uma nova vida, te prometeu uma nova morada. Não pode restar dúvida alguma em nossos corações a respeito disso, porque Jesus fez tudo o que você não pode fazer. Ele pagou pelas coisas erradas que você faz todos os dias. Jesus venceu a morte e no dia do seu batismo, Ele te deu uma nova vida. Não só uma nova vida aqui no mundo, mas principalmente uma nova vida e eterna vida no céu. Esta nova e eterna vida é dada para todos aqueles que, como Jairo, buscam a Jesus, creem nele como seu Senhor e Salvador. Hoje, Jesus está dizendo para você e para mim, como disse para Jairo, não tenha medo, tenha fé. E um dia, quando nós estivermos lá no céu, com certeza Ele nos estenderá a mão, dirá para cada um de nós, levante-se, e aí virá a melhor parte, a nossa vida eterna, feliz com Jesus, uma vida sem dor, sem sofrimento, sem morte, uma vida cheia de alegria, uma vida completa e cheia de muito amor. Amém. O amor do nosso Deus, que se revelou de forma tão maravilhosa na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, guarde nossos corações e mentes para a vida eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Nós vamos agora ouvir mais um hino de louvor. Graças a Deus, dai graças a Deus, Ele é bondoso, pois não tem fim o amor que dá aos seus, o amor que dá aos seus, o amor que dá aos seus. Louva ao Senhor, ó louva ao Senhor, ó tu minha alma, e lembra-te do seu eterno amor, do seu eterno amor, do seu eterno
tem todo saber, mil maravilhas as provas dão de seu divino ser, do seu divino ser, do seu divino ser. Glórias a Deus, dai glórias a Deus, seu nome é santo e seu louvor eleva aos altos céus, se eleva aos altos céus, se eleva aos altos céus. Queridos irmãos e irmãs, na certeza de que o nosso Deus é um Deus onipotente, onipresente, que Ele está em todos os lugares, que Ele ouve as nossas orações, que Ele tem poder para nos atender no seu tempo e no seu modo, é que eu convido a todos neste momento a juntos nos colocarmos diante do nosso Pai Celeste e falarmos com Ele em oração. Amado Deus e Santo Pai, a Ti pertencem a glória, o poder e a honra para sempre. Nós Te glorificamos porque és o único e verdadeiro Deus e porque através de Cristo Jesus nos providenciaste a divina salvação. Por Teu amor e por Tua graça é que oferecemos este culto a Ti. Aceita a nossa adoração, nossas ofertas, nossos hinos e orações. Transforma a mensagem deste culto em exemplo prático de comunhão contigo, de serviço ao Teu reino e de amor ao próximo. Fortalece a nossa fé para que ela seja ativa no amor. Tu conheces, Senhor, nossas fraquezas e limitações, conheces nossas angústias e inquietações. Sabes quantos estão nos hospitais sofrendo por suas doenças. Conheces a dor de quem perdeu entes queridos. Todos precisam dos Teus cuidados. Dobra-nos sempre diante de Ti em arrependimento, para crermos que em tudo precisamos de Ti. Senhor Jesus, em Tua bondade curastes doentes, aliviastes a dor de quem sofria, providenciastes alimento para quem tinha fome. Da mesma forma, imploramos que em Tua bondade estendas o Teu poder curador aos que estão sofrendo por causa de doenças ou por limitações que lhes impedem a mobilidade. E aqueles que já não têm esperança de cura, estenda a Tua mão confortadora. Ampara a todos e guarde todos na Tua misericórdia. E a nós, Teu povo, Tua igreja, ajuda-nos a levar o Teu consolo aos doentes, Tua esperança aos desencorajados, Tua presença aos solitários e a Tua misericórdia aos espiritualmente desanimados. Elevamos a Ti o nosso louvor por teres concedido mais um ano de vida a Sabrina e ao Wagner neste último dia 22. Guarda-os e protege-os com Tuas poderosas e amorosas mãos. E nesses tempos em que vivemos as preocupações da pandemia, anima-nos com a Tua bondade e envia a cura aos que estão doentes ou atormentados por sofrimentos que roubaram a alegria de viver. A todos fortalece com o consolo do Teu Espírito Santo. Te louvamos, Senhor, porque Tu tens preservado a nossa comunidade, mesmo que tantos irmãos e irmãs tenham sido contagiados por este novo coronavírus, Tu tens preservado a vida de todos eles. Perdemos, sim, pessoas queridas. Sentimos a dor e o vazio que a morte traz. E nós confiamos no Teu poder, confiamos que, firmes na fé em Ti, um dia nós seremos chamados para levantarmos para uma vida eterna e maravilhosa no céu. Em nome do nosso grande médico Jesus Cristo, nosso Senhor, pedimos seja feita em tudo a Tua vontade. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor,
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queridos irmãos e irmãs, assim nós chegamos ao final de mais este culto. Hoje nós tivemos apenas o culto online. Nesta semana eu estive com bastante gripe, uma gripe muito forte. Graças a Deus era apenas gripe. Fiz 2 testes para Covid, os 2 deram negativo, mas por uma precaução nós resolvemos manter apenas o culto online e nós assim o realizamos então, convidando a todos para acompanharem as nossas transmissões nesta semana. Na terça nós temos a nossa devoção, na quarta o nosso culto do grupo acima dos 60 anos. Acredito que na quarta nós já teremos culto presencial de novo. Então todos os nossos irmãos, principalmente os irmãos aqui da comunidade, fiquem atentos aos nossos avisos lá no grupo, para que aqueles que quiserem possam também se inscrever para estarem aqui na casa do nosso Deus. Nós vamos ouvir um hino ainda para encerrar esse nosso momento de culto. Após o hino, nós temos os dados da conta bancária da comunidade, para os irmãos da comunidade fazerem suas ofertas, aqueles que não são membros da comunidade, mas que também gostariam de ofertar para que esta comunidade continue o seu trabalho de levar a palavra do amor de Deus às outras pessoas, também podem fazer a sua contribuição através da conta bancária. Desejo que Deus abençoe a todos nós nesta noite, com descanso e proteção, nos dê um domingo e uma semana muito abençoada. Boa noite a todos. Em paz e com perdão, despede a tua grei, que de alma e coração observa a tua lei. Ensina-nos, Senhor,